Pessoal, muito bom dia. Começando mais um 30 minutos para se aposentar com ações. Lembrando que esse é um programa para a gente ter a recorrência de acompanhar os investimentos em ações no longo prazo, né? Se você perder algum programa, você pode procurar pelo site do InfoMoney. E hoje, particularmente, a gente vai começar a falar sobre 2018, tá? Então, realmente, o programa a gente não precisa ter pressa para nada. Se perder algum programa, ou entre em contato comigo pelas redes sociais, ou aguarde o próximo programa, a gente não precisa ter tanta pressa, tá? Então a gente vai começar a falar de 2018, qual que é o cenário e algumas variáveis que podem impactar seus investimentos em 2018, mas em resumo, o cenário para 2018 continua muito favorável para os investimentos em ações. Por isso que a gente continua recomendando, você precisa ter uma parcela maior do seu portfólio em ações, isso depende muito do perfil, mas o cenário atual é recomendado ter uma parcela maior dos seus investimentos em ações, principalmente visando a aposentadoria, principalmente visando o longo prazo. A gente não precisa olhar para a carteira todo dia, tá? E sempre quando tiver alguma alteração, a gente vai recomendar, pode acompanhar com as redes sociais, com o blog agora na InfoMoney. A gente vai ter mais alguns momentos aí de interação. Então a gente vai falar um pouco sobre 2018, principalmente com o cenário econômico brasileiro, e aí deve continuar estimulando o investimento em ações e algumas principais variáveis. A gente não precisa entrar em tantos detalhes técnicos aqui, mas precisamos entender por que a renda fixa continua perdendo atratividade consistentemente, possivelmente no começo de 2018 vai continuar assim, não vai ser diferente. Pode ser até que a rentabilidade na renda fixa seja ainda menor nos primeiros meses e ao longo do ano de 2018. E aí, os investimentos em ações continuam ganhando atratividade. E a gente vai falar de duas principais variáveis. Uma que impacta negativamente a renda fixa e como isso deve ser lido para as ações visando o longo prazo, tá? Então a gente vai ver aqui na apresentação essa visão de longo prazo. Então, primeira coisa que a gente precisa falar olhando para 2018, a informação mais importante, a gente precisa começar a montar uma carteira tendo uma maior participação de empresas boas pagadoras de dividendos. Essas empresas costumam ser mais previsíveis, né, tendo menos oscilações, menos volatilidade, que a gente chama, menos incertezas. E quando a gente compara com a renda fixa, né, a gente tem o principal indicador da renda fixa é a Selic, é o CDI. O mercado espera que tenha mais reduções da taxa básica de juros no começo de 2018. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar uma carteira, até para a gente sair um pouco de férias no final de ano, com uma cabeça bem tranquila, e essa carteira já está preparada, montada para o começo de 2018. Tá? Então, a gente vai preparar isso essa carteira ao longo dos primeiros dias, as primeiras semanas de dezembro. Qualquer atualização, a gente vai entrar em contato com vocês pelas redes sociais, pelo blog, ou entre em contato comigo. Tá? Então, primeira coisa, vamos montar uma carteira com uma posição maior de dividendos de 2018. Vocês vão entender um pouco principalmente por conta da queda da taxa básica de juros, por conta da queda da Selic, e aí visando também o dividendo dessas companhias. E também a gente vai falar, só para chamar uma atenção, de um papel que já esteve na nossa carteira. A gente surfou uma boa parte da alta. Para quem é investidor um pouco mais de curto prazo, olha um pouco para as oportunidades em bolsa. Não é o perfil, não vai entrar na carteira agora nesse momento, mas quem quiser ter posição, a gente vai explicar um pouco do nosso otimismo em relação ao Uzi Minas. A ação se valorizou muito, foi muito forte, mas também nessas últimas semanas, devolveu uma grande parte da alta. A gente acredita que tenha muito potencial de valorização para essa ação. Então, primeiro, vamos montar a carteira de dividendos visando o longo prazo, visando a aposentadoria. E sempre quando a gente fala em visando a aposentadoria, de novo, não precisa entrar em contato, não precisa olhar para a carteira diariamente, a cada minuto, a cada segundo. Olhe para a carteira, gaste 30 minutos por semana para acompanhar a sua carteira de investimentos de longo prazo visando a aposentadoria. Então, sempre quando eu gosto muito desse site aqui americano, infelizmente o site
ele só tem informações em inglês, ele é um braço de finanças, eu já falei aqui nesse programa algumas vezes, é um braço de finanças do Wall Street Journal, que ele chama-se Market Watch. E lá tem várias informações bacanas, tá? Eu sempre recomendo a leitura dele. E ele sempre tem uma matéria lá, sempre visando a aposentadoria. E algumas vezes ele acaba citando também o investimento em ações, principalmente para o mercado americano. E essa é uma notícia recentemente. A matéria está aqui embaixo. Para quem quiser ler essa matéria, pode me procurar pelas redes sociais que eu envio o link dessa matéria. Mas o que está mudando também, tem algumas características que estão mudando em relação à aposentadoria. Primeiro, em relação principalmente à poupança, a formação de poupança, né? Controle do seu endividamento, controle dos seus gastos e formar uma poupança, isso está sendo necessário cada vez mais cedo. Então, você começou a trabalhar, você já precisa começar a pensar na sua poupança. Isso acontece no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. De novo, essa reportagem aqui ela foi feita para o mercado americano, mas tem muitas relações, muitos conceitos parecidos com o mercado brasileiro. Então, a gente precisa começar a preparar uma aposentadoria cada vez mais cedo. Por quê? Porque tem vários motivos, né? Diversos motivos. Aqui no Brasil a gente tem algumas particularidades, mas um dos motivos que ele cita ali é porque a gente está ficando com uma expectativa de vida, a gente está envelhecendo mais, a gente está vivendo mais, então a gente vai se aposentar, vai ter uma aposentadoria maior, né? mais anos de vida, uma expectativa de vida cada vez maior, então a gente precisa se preparar financeiramente para esse processo. Não adianta você começar uma aposentadoria, eu tenho 60 anos de idade, vou me aposentar daqui 10 anos, né? Não adianta, isso vai ser muito difícil. Então, começou a trabalhar, você precisa dar os primeiros passos em relação à construção da sua aposentadoria e mais fácil vai ser a construção desse portfólio. E também, quanto mais cedo você começar, maior a parcela em ações você tem que ter, principalmente ações de dividendos, tá? Então, nessa matéria tem diversos pontos ali que ele levanta, porque que a gente está mudando o conceito de aposentadoria e financeiramente, em termos de preparo da aposentadoria, da nossa poupança de longo prazo, vai ser muito diferente do que foi na geração anterior, na geração dos nossos pais. Tem muita coisa, alguns efeitos bastante diferentes, mas principalmente um dos principais deles é a expectativa de vida. A gente está vivendo mais e a gente precisa financeiramente estar mais preparado, melhor preparado para esse momento. Então, é uma recomendação de leitura. Quem quiser o link, me procura pelas redes sociais, que eu envio o link dessa matéria aqui. É um site bem bacana, que ele sempre fala sobre investimento, sobre finanças, sempre tem matérias aí sobre aposentadoria. E ele sempre acaba citando os investimentos em ações também para você ter uma renda, além do ganho de capital, além do patrimônio, tá? Então, essa é a principal notícia. Linkando um pouco, trazendo um pouco dessa matéria com um estudo realizado aqui no Brasil. Então, a gente tem toda essa preocupação em relação à aposentadoria, né? A gente está mais confortável com as nossas finanças, a gente precisa construir cada vez mais cedo essa carteira de longo prazo. E quando a gente traz para o Brasil, a gente tem um momento totalmente favorável para os investimentos em ações. Tá? Então, investimentos em renda fixa vêm cada vez mais perdendo atratividade, perdendo a rentabilidade. O brasileiro ficou muito mal acostumado com os investimentos em renda fixa nesse período aqui. Quando foi esse período aqui? Em torno de 2015 até o começo de 2016, a gente tinha um patamar de juros no Brasil, nos últimos 5, 6 anos, a gente teve um patamar de juros num patamar muito alto. Isso trazia uma rentabilidade para a renda fixa também muito alta, o que fez com que grande parte da população tivesse muitos investimentos em renda fixa. O que está acontecendo no Brasil? A nossa taxa de juros, essa linha preta aqui, a nossa taxa básica de juros, está caindo muito forte consistentemente e ainda tem mais espaço para novas quedas, provavelmente em dezembro e também provavelmente no começo do ano que vem. Essa curva, essa linha aqui deve continuar caindo, ou seja, seu investimento em renda fixa vai ser cada vez menor daqui para frente e ao longo de 2018 também. Tá? Então, todas a expectativa de juros e rentabilidade sobre qualquer título que você tenha, a rentabilidade vai continuar caindo. Tá? Então, se você tinha uma rentabilidade de 1% ao mês
há 12 meses atrás, essa rentabilidade, né, o seu retorno está cada vez menor sobre qualquer título que tenha uma relação com a Selic ou com o CDI. Tá? Então, o que é natural? Você vai ter que sair da renda fixa, você vai ter que diminuir sua posição em renda fixa e vai procurar investimentos com um pouco mais de risco para ter melhores retornos. E aí que entra o nosso portfólio de aposentadoria, nosso portfólio de investimento em ações. Tá? Então, é natural também que as empresas listadas em bolsa tenham expansão dos lucros, ou seja, se as empresas simplesmente por conta de menor despesa financeira, menor despesa com juros, né, assim como acontece com qualquer pessoa que tem uma dívida com relação a esses juros, com relação a Selic, vai ter uma despesa financeira, despesa com juros menor. Então, tanto em 2017 em relação a 2016, como em 2018 em relação a 2017, as empresas vão ter expansão de lucros no ano que vem novamente. O que acontece com isso? Qual que é o principal recado? Empresas com lucros maiores vão ter dividendos maiores e você vai ter uma rentabilidade maior através desses dividendos. Então, quando a gente fala aqui, voltando para o slide anterior, que a Selic ela pode ficar em torno de 7% ou até abaixo de 7% ao longo de 2018, a gente está falando, a gente começa a olhar assim, pô, como é que está a distribuição de dividendos, essa rentabilidade, né, o que a gente chama de dividend yield. Se tiver algum termo técnico aqui que vocês não tenham tanta familiaridade, pode me procurar, pode me perguntar como se calcula essa questão de distribuição de dividendos. Mas a gente tem que comparar a nossa distribuição de dividendos com a taxa básica de juros. O que vai acontecer em 2018? Vão ter várias empresas em bolsa que vão distribuir dividendos, ou seja, essa rentabilidade através de dividendos vai ser maior do que a sua rentabilidade na renda fixa. Ou seja, somente a distribuição de dividendos, a expectativa de retorno através de dividendos vai ser maior do que a renda fixa. Então, a gente brinca aqui que no seu portfólio a gente tem empresas diferentes, né? Cada um com seu perfil, mas lembra no nosso portfólio de aposentadoria aqui do programa, a gente tem Smiles. A Smiles, a expectativa para 2018 é que o dividend yield seja acima de 7%, ou em torno de 7% de expectativa de rentabilidade, ou seja, o quanto vai distribuir em relação ao valor da ação de hoje vai ser em torno de 7%. Então, só os dividendos que a Smiles vai distribuir no ano que vem, né, vai ser maior do que o seu retorno que você vai ter na renda fixa. Então, faz todo sentido, você precisa ter uma participação maior em ações, né? Nesse momento atual, essa continua sendo a nossa recomendação. Entenda também o perfil de risco, mas também entenda as oportunidades que tem neste mercado. Tá? Para quem é cliente da XP, a gente publica sempre no começo do ano, no comecinho do ano. Eu vou tentar trazer algumas ideias aqui, umas opções, umas possibilidades, né? Empresas que podem fazer parte do nosso portfólio aqui do 30 Minutos. Lembrando que o nosso portfólio aqui, ele não tem tanta recorrência, eu posso trocar ele semanalmente, posso trocar ele a cada 2 meses, a gente não precisa ter tanta pressa assim, não tem datas para fazer essas trocas, né? Por isso é importante acompanhar o programa sempre quando há a atualização da carteira, para ver se ocorreu alguma troca, né? Se tiver alguma dúvida também pode me procurar. Aqui para os clientes da XP, a gente sempre envia no começo do ano, tá? Então, provavelmente no começo de 2018, em janeiro do ano que vem, a gente vai atualizar as melhores pagadoras de dividendos do ano anterior, ou seja, do ano de 2017, e a gente vai atualizar com a expectativa das melhores pagadoras de dividendos para o ano de 2018. Então, se vocês quiserem comprar outras ações, né? Marco, qual que é a opinião sobre um ativo que não está na carteira 30 Minutos, mas é um ativo que também já foi comentado no programa, tem uma expectativa de alto dividendo, a gente também pode trocar uma figurinha. Então, a gente vai listar as principais empresas boas pagadoras de dividendos do ano anterior. Possivelmente, grande parte dessa lista também vai ser a expectativa para o ano de 2018, tá? Mas, de novo, se tiver alguma pergunta, expectativa de dividendos sobre algum papel, alguma pergunta para fazer, a gente pode responder ao longo do programa. A gente não precisa esperar o programa ou o relatório que vai ser publicado somente no ano que vem para solucionar todas as dúvidas aí, tá?
de novo, reforçando esse ponto, tem muitas empresas que vão pagar dividendos em 2018 acima da rentabilidade da renda fixa, tá? E não são poucas empresas. E tem muitas empresas, tem algumas empresas que vão pagar bem acima da renda fixa, né? Então, se eu estou falando uma renda fixa em torno de 7%, a gente já tem aqui o caso de Smiles, que vai ser algo muito próximo, mas dependendo do modelo que você tem que precisar lembrar também que a renda fixa você tem impostos, né? Imposto de renda em cima da rentabilidade, dessa rentabilidade, o que não ocorre na distribuição dos dividendos, na forma de dividendos, tá? Então, esse é mais um ponto positivo. Se você tiver 7% com 7%, você tem imposto incidindo em cima da rentabilidade aí da sua renda fixa, o que não ocorre nos dividendos. Então, você comparar 7% com 7%, os dividendos, essa rentabilidade vai ser maior do que a sua renda fixa. Então, tem algumas empresas, depois a gente vai listar e vai enviar para todos os clientes aqui da XP no começo de 2018 os principais ativos, e eu vou trazendo aqui no programa alguns ativos que a gente tem preferência, que a gente gosta mais. E para terminar no programa de hoje, também de comentar um papel que na verdade foi o pontapé inicial do nosso programa, que foram as ações da Usiminas, tá? Usiminas é um ativo que a gente continua gostando, tá? Ele voltou a abrir uma oportunidade de compra para quem é um investidor um pouco mais de curto prazo. A gente não vai incorporar ainda na carteira, a gente conseguiu surfar uma boa parte dessa alta da Usiminas, a gente já colocou lucro no bolso, a gente está com outro portfólio, né? Mas explicar para vocês que a Usiminas realmente volta a abrir uma oportunidade de compra, principalmente para quem tem um perfil um pouco mais de curto prazo, para os próximos meses. E tem uma principal notícia que o mercado praticamente está negligenciando, ou seja, não está incorporando, que é a notícia de um possível aumento de preço no aço voltado para as montadoras. Só para explicar rapidamente aqui, a Usiminas, assim como a Siderúrgica Nacional, a CSN, elas fornecem insumos para diversos produtos, mas principalmente o que a gente chama de aço plano. O que é o aço plano? Aquele aço voltado para a indústria como as montadoras, o setor automobilístico, assim como o setor de consumo, linha branca, geladeiras, né, máquina de lavar, mas principalmente para as montadoras, tá? É um dos principais clientes dessa indústria, da Usiminas da CSN, e a Usiminas comunicou ao mercado que está negociando agora, nesse momento, o possível aumento para as montadoras entre 25% e 30%. A CSN falou que pode ser algo até em torno de 30%, o que seria muito, muito forte, principalmente quando a gente fala olhando para 2018, ou seja, as expectativas seriam revistas para cima, mostrando que o papel tem muito potencial de valorização para continuar as altas aí nos próximos meses. Então, de novo, a ação ela subiu muito, mas também ela voltou a cair, então o preço é atrativo, tem uma nova... A geração de caixa voltou a ser muito forte, né? A ser muito consistente, e tem essa possível notícia que deve sair até o final do ano. Esse contrato, essa relação aí com as montadoras estão sendo negociados. Esse contrato está sendo negociado agora no final do ano para ser implementado a partir do ano que vem, o que a gente acredita que não esteja incorporado no preço das ações ainda em bolsa, tá? Então tem diversos motivos por que a gente continua gostando de Usiminas. Para quem gosta de fazer mais um perfil de curto prazo, a gente vê um bom momento de entrada nas ações da Usiminas nesse preço em bolsa, lembrando que tem notícias aí que podem sair que são muito positivas para o setor, e os próprios dados da Anfávia, da Fenabrave, enfim, de vendas de veículos, de produção de veículos, continuam consistentemente fortes, tá? E a sinalização que a gente deve ter um final de ano muito forte de crescimento de demanda, né? E 2018 também deve ser mais um ano de crescimento em termos de demanda de siderurgia. Tá bom, pessoal? Então a gente consegue ver o preço que estava Usiminas até o dia 9 de novembro, né? Primeiros 10 dias de novembro, a ação chegou a superar os R$10. Hoje está, até dia 9 de novembro, estava cotada aqui mais próximo da faixa de R$8,50. Então, realmente abriu uma oportunidade de compra para os investidores mais voltados a curto prazo. Realmente a gente continua muito otimista. Tá bom, pessoal? Então, pode voltar aqui para a tela. Então, esse foi o programa de hoje. Então, a gente continua gostando
muito de Usiminas nesse preço, olhando para curto prazo. E segundo, a gente vai precisar começar a falar de dividendos para 2018. Tá? A gente precisa levar isso muito a sério e vai ser uma oportunidade para quem está montando uma carteira de longo prazo, para quem está montando uma carteira de aposentadoria. O momento atual do Brasil exige uma maior participação na renda variável, na maior participação dos seus investimentos em bolsa. Você precisa conhecer esse produto. A gente recomenda, leiam bastante, façam cursos, mandam perguntas para mim, né? Tirem todas as suas dúvidas. E tem muito papel que vai superar a renda fixa só através de dividendos, além do potencial de valorização de cada ação, né? Particularmente. Então, as empresas estão gerando mais lucros, ou seja, vão distribuir mais dividendos. E se a gente comparar com a renda fixa, essa rentabilidade tende a ser muito superior, tende a superar muito os investimentos em renda fixa. Tá? Então, a gente vai trazendo os papéis, as melhores opções para ver quais encaixam aí, podem ser incluídas aí no nosso portfólio do 30 Minutos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Até semana que vem e bom final de semana. Tchau!